Alô, meus queridos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe esse dia maravilhoso na sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, mais um podcast, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser algo que vai mostrar para você que vale a pena andar com Deus. Estou aqui hoje com o pastor Givanildo, que é um amigo, uma pessoa que fez parte basicamente de toda a história do nosso ministério. Daqui a pouquinho você vai conhecer um pouquinho sobre isso, como ele chegou à igreja, como teve seu chamado, tudo nós vamos tentar relatar para você. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, eu quero te convidar a deixar a sua like e também, se abençoar a sua vida, pega esse link e envia para os seus amigos. E agora nós temos mais uma novidade para compartilhar com vocês. A Renovo Pocket, que é um ministério da Igreja Batista Renovo, tem o seu aplicativo. Então você pode baixar e, através do aplicativo, você vai ter acesso a todos os nossos podcasts e também você vai ter acesso a todos os devocionais. E no decorrer dos meses agora, muitos programas novos vão estar entrando e você vai poder usar tudo isso para abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Então baixa o aplicativo, é só entrar lá na sua loja e pesquisar Renovo Pocket, tá ok? Que Deus te abençoe. Então nós estamos aqui, pastor Givanildo, é um prazer estar com você, vamos fazer o nosso toque, a marca do programa, é uma honra estarmos juntos. Fala um pouquinho, quem que é o Givanildo, para as pessoas conhecer. Paz do Senhor, pastor Rogério, paz do Senhor a todos, é um prazer sempre imenso poder falar do amor de Deus, daquilo que Deus já fez na nossa vida e também contribuir aí para o reino de Deus. E como o senhor já relatou, eu me chamo Givanildo, sou pastor aqui da Igreja Batista Renovo já há alguns anos e estamos aqui para contribuir aí, para somar e poder também edificar sua vida aí com aquilo que nós vamos falar aqui, conversar aqui hoje, nesse momento tão importante. Amém. Pastor, nessa primeira fase que nós estamos fazendo aqui dentro da Renovo Pocket, o Espírito Santo tem nos direcionado a escolher pessoas que têm uma história relevante junto ao Ministério Igreja Batista Renovo, pessoas que já estão conosco há um tempo relevante, há um tempo importante. E você é uma das pessoas que está conosco há muito tempo. Você consegue lembrar quando é que você veio para a igreja, que época que foi, quanto tempo você já está na Igreja Batista Renovo? Sim, pastor. Quando a igreja ainda, ela iniciou a igreja aqui em São Miguel Arcanjo como primeira igreja batista da Lapa, lá na rua Comendador Dante Carraro, eu ajudei, na verdade, a fazer alguns reparos lá no salão, prédio, no imóvel. E eu nunca imaginava, né? No momento, eu nunca tinha tido uma experiência assim mais profunda com Jesus. Eu era religioso, vim de uma família religiosa, mas a gente não tinha uma experiência profunda com Deus. Mas eu trabalhava com uma das filhas do Alcidino Alves. E quando foi fazer alguns reparos lá no salão do Nelson Carioca, eu ajudei. Inclusive era uma tapeçaria, se eu não me engano. Isso, né? A tapeçaria. E eu ajudei lá em alguns detalhes lá. E logo após, ali, acho que alguns meses depois, aconteceu uma fatalidade, né? Um acidente na minha casa com o meu irmão mais velho. Isso foi em 94? 94. Aí aconteceu que uma brincadeira, né? Ele, meu irmão, com mais alguns primos, brincando com um revólver. Seu irmão não estava sozinho? Não. Ele estava com meus primos brincando com uma arma, né? Um 38 cano longo, e disparou essa arma e pegou o meu irmão. Isso foi acidental? Acidental. Só para a gente colocar, o seu irmão era esposo da Rosa, sim, que a igreja conhece, né? O pai do Wendel. Sim, isso. Era mais conhecido como Neno aqui na cidade. Eu, particularmente, não cheguei a conhecer. Não conheceu, né? Quando o senhor o conheceu, ele já tinha falecido, né? Porque aconteceu essa fatalidade, esse acidente. E como eu ouvia falar desse Jesus, que não era assim muito íntimo dele, era diferente como eles falavam para mim desse Jesus,
Quando aconteceu essa fatalidade, a primeira coisa que eu fiz, ao ver meu irmão na cama, eu saí correndo e fui atrás das filhas do Alcidino Alves. Que na época se trabalhava era com a IACI. Com a IACI, isso, eu trabalhava com a IACI. E eles me falavam muito, ela, a Silvia, e falavam muito de Jesus, né? Então, eu corri atrás desse Jesus que eles falavam, para ver se haveria. E eles vieram, né, abriram o coração, nos abraçaram, o Alcidino, foram no hospital, oraram com a gente, oraram com a minha família, com a minha mãe. Inclusive, eu me recordo desse dia de estar num culto na igreja. Vamos ver se eu acerto aqui os detalhes. Você e o Lorival chegou na igreja. Sim, então. Foi isso, não foi? Foi, porque aconteceu isso na sexta-feira. Numa sexta-feira. Eu não me lembro se dia 27 ou dia 28 de 2004. Eu acho que foi... não me lembro agora o mês. Mas foi na sexta-feira que aconteceu. E o meu irmão, como a bala que estava no revólver era uma bala dum-dum explosiva, ela explodiu no cérebro do meu irmão. Então, a situação dele era crítica. O médico falou que ele não conseguiria sobreviver, nem chegar até Sorocaba. Ele ia morrer no caminho. Porém, nós, a família, decidimos que ele deveria ser transferido. E ele conseguiu chegar, conseguiu, né, sobreviver nesse período. E ele faleceu só no domingo. Então, no sábado, o senhor vinha de São Paulo com a Edna, com a pastora Edna. Porque nesse período o senhor ainda morava em São Paulo e vinha fazer os cultos finais de semana. O acidente aconteceu na sexta. Aconteceu na sexta. Entendi. E no sábado o senhor vinha para São Miguel. Fazia o culto, né? Sábado, domingo de manhã vocês faziam escola bíblica, o culto no domingo à noite e ia embora. Então, no sábado, eu decidi, na verdade, convite de todos, né? Ir à igreja, e o Lorival falou, vamos. Aí foi eu e o Lorival. Eu me lembro até hoje, não sei se o senhor lembra. Eu tava com um tênis da Nike cinza, uma calça de moletom cinza. Não, mas pera aí também é forçar demais, né? Eu lembro você chegando aí, agora a roupa, aí já não dá, eu lembro até a roupa. Aí forçou. Cabelo comprido, bom, rabinho de cavalo. Isso eu lembro. Cabelo você tinha, assim. Cabelo comprido, rabo de cavalo. E nós chegamos, e foi tão interessante porque nós fomos lá para receber uma oração, né? Para que o senhor orasse por nós e nós pudéssemos voltar para casa. Inclusive, depois do culto, eu fui até a sua casa. Sim, porque aí o senhor usou ali uma estratégia. Na verdade, eu acho que... acho não, né? Hoje eu tenho certeza. No momento eu não entendia isso, mas hoje a gente entende que numa direção do Espírito Santo, o senhor não orou por nós. O senhor esperou com que o culto acabasse. Nós tivemos que assistir o culto todo. Eu me recordo disso. Então nós ficamos lá até o final do culto, porque nós queríamos a oração pelo nosso irmão que estava internado, né? Ali entre a vida e a morte. E o senhor deixou com que nós ficássemos ali, nós ficamos ali, fomos ministrados pela palavra naquele dia. Após o culto, terminar o culto, o senhor nos chamou lá na frente, orou por nós, orou pelo meu irmão. E após o culto, o senhor foi até minha casa. Correto. Porque a minha mãe, né, a preocupação maior era da minha mãe, que estava num estado assim de nervo bem grande, né, por conta do meu irmão. Então o senhor esteve lá assim, sábado após o culto. E a gente aí sabe, né, que daí no domingo que ele veio a falecer, né? Mas é uma coisa assim que só Deus pode explicar os porquê, né? Porque o que Deus estava fazendo? E se eu estou correto nisso, Deus tinha um plano muito grande sobre a tua família toda. Porque sua mãe foi uma das pessoas que, quando faleceu agora, deixou uma marca muito forte dentro da igreja. Tá? Eu considero a sua mãe, dentro da história da igreja, como um dos alicerces da nossa igreja, uma das bases da igreja. Quando eu vou, ano que vem, agora que vamos contar a história da igreja, ela vai estar sendo mencionada como uma das 4 pessoas que eu considero assim, que faleceram,
de uma importância, integridade gigante na história da igreja, tanto quanto o irmão Alcidino que você mencionou lá do começo, que era o pai da Iaci, da Silvia, da Olívia, Jaque, e aí por diante. Tá? Mas nisso se converteu o Lorival, que é seu irmão, que se tornou diácono da igreja, no fim, trabalhou aqui na igreja. Eu até posso dizer que a maior parte da história da igreja, o Lorival esteve ao meu lado, realmente, muito perto, como um amigo, fizemos quase tudo junto, o Dimas, toda a sua família em si, toda, basicamente tudo. Pastor, foi na verdade, depois desse episódio, a minha família toda se converteu. Todos se converteu. Todos. Você se tornou pastor, se tornaram diáconos, se tornaram ministro de louvor, como a própria Luene está aí, neta, como ministro de louvor, e basicamente toda a sua família em si. Toda a minha família. Nós temos, eu brinco, né, sempre que eu sou batista, né, com sangue assembleano, por razão do que meus avós paternos, eles eram crentes. E a minha avó, ela fez uma profecia, deu uma profecia para minha mãe, muitos anos, dizendo para minha mãe que toda a casa da minha mãe se converteria. E o último seria o meu pai, o Edvard, que é o filho dela. E ela falou, todos vão se converter. O Edvard vai ser mais difícil. Vai ser o último, mas também vai se achegar. E hoje está aí. Diácono da igreja. Hoje diácono da igreja. Vamos lá, não só se converteu, mas teve uma confirmação de um chamado ministerial dentro da igreja. Né? E está aí uma bênção. Foi incrível o que Deus fez, pastor. Assim, nesse momento, é o que eu sempre digo, né? Através de uma fatalidade, através de uma situação dolorosa, né? Muito difícil, Deus salvou a minha família. Ele não curou o meu irmão. Meu irmão faleceu. Porque a gente não sabe, havia um plano de Deus em tudo isso. Porque ele salvou toda a família. Toda a família. Toda a família. Toda a família. E o próprio fato do seu irmão ficar sexta, sábado e domingo, como Deus lidou com ele nesse tempo, é um mistério. Não adianta queremos adivinhar e tentar trazer e supor. Não sabemos. Não tem como saber. Mas uma coisa a gente sabe. A Bíblia diz que é agradável a Deus a salvação de todos. E se Deus usou a fatalidade do teu irmão e salvou toda a família, isso é o Rogério, acredito que algum tempo, de alguma forma, alguma semente cair no coração do seu irmão, Deus tinha alguma coisa ali tratando. A gente já vai descobrir na eternidade. Mas Deus tem mistério. Deus é poderoso. Nós não podemos subestimar o que Deus pode fazer. É verdade. Sabe, uma coisa interessante, pastor, que nós sabemos, né? Que a Bíblia fala que nós precisamos, Romanos 10 fala que nós precisamos confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração, né? Se confessarmos que Ele é Senhor e crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. E o que é interessante no que o senhor está dizendo é que o meu irmão, pela gravidade do acidente, ele não poderia estar consciente. Porém, a minha irmã, a Joelma, que também são membros da igreja, estão aí, e mais algumas pessoas como meu pai, eles estiveram lá visitando meu irmão. E nesse período, o meu irmão, ele teve a consciência. Por quê? Porque foi feito para ele algumas perguntas, onde ele respondia apertando a mão das pessoas. Ele respondia com sim e com não. E ele respondeu as perguntas corretamente, com sim e com não. Perguntaram se a minha mãe tinha ido ver ele, ele respondeu que não. Perguntaram se o meu pai tinha ido visitar ele respondeu que sim. Interessante isso. Então, é muito interessante como o senhor ele estava consciente. Como que Deus trabalha, né? Como tem que crer. E algumas pessoas também mencionaram que naquele local que ele estava, todos os dias havia visitas de pessoas evangélicas, né? A gente sabe qual a importância, né, da visitação dentro dos hospitais. E então eu chego a crer como Deus trabalha, como o senhor falou, como Deus deu consciência para ele, né, nesse período aí. E talvez, né, a gente vai descobrir isso futuramente, mas eu acredito muito que ele teve essa chance, né, essa oportunidade. Amém. Porque ele deveria ter morrido na hora. A situação era tão grave que ele deveria ter uma morte, morrer na hora. Ele conseguiu ficar 2 dias ainda
Entendi. Vivo. É uma coisa assim muito forte. Né? É algo que nós vamos descobrir depois lá na eternidade. São mistérios que ficam, são mistérios de Deus, né? Ele não nos revelou, mas nós vamos descobrir o que Deus fez nesse tempo todo e com certeza não só descobrir, como vamos ficar maravilhados. Mas daí foi quando nós chegamos na igreja, né? Foi dessa forma. Aí a igreja, na época, a primeira igreja batista da Lapa, o senhor, o Alcidino foi fundamental, porque foi a pessoa que nos deu todo o apoio, né? Como o senhor estava em São Paulo. Então, essa época eu ainda morava em São Paulo. No decorrer da semana, ele dava todo o apoio para nós, para minha família, sustentando com oração, com visitas. E no final de semana o senhor estava. Então, depois desse período, nós nunca mais deixamos de ver a igreja. De estar na igreja. A gente pode até dizer assim que em questão a família inteira, assim, família grande vir para a igreja, acho que a sua, com exceção da família do Alcidino, que já começou junto, a sua família foi, acho que, uma das primeiras que veio, assim, o peso da família todo, foi um processo ali grande acontecendo, né? Foi, pastor. Até porque houve vários cultos, né, que nós fazíamos na quarta-feira. O senhor fez aqui com o Rock também, né? O Roquinho. Sim, e estávamos lá só a gente, né? Só a minha família, na verdade. O Alcidino, o Roquinho, que dirigiam na época o culto aqui. E nós... Pastor, depois desse tempo que você veio para a igreja, né? Que a sua família vem para a igreja, você não saiu mais, não desviou mais. Desse tempo ficou. Se eu não me engano, o primeiro a que se batizou da sua família foi o Lorival, né? Inclusive o Lorival foi o meu primeiro batismo, eu, não Alcidino, eu mesmo batizando. E na sequência veio você, é isso? Tô certo? Sim, nós ficamos na igreja, pastor, na verdade, um ano. Eu quase um ano após essa fatalidade, nunca saímos da igreja. Desde esse momento nós estávamos na igreja, mas eu levei um ano para me batizar. Quando foi o primeiro batismo, que foi esse, o Lorival ainda batizou junto o Arnaldo, meu primo, não sei se você lembra. Arnaldo, lembro do Arnaldo, a Débora Ambanque. A Débora, a irmã Iraci. Foi lá no Taquaral, ainda no Rio Taquaral. Uma outra moça chamava Valéria. Então, era para mim estar junto, me batizar junto. Nós decidimos entre eu, Lorival, mas não era ainda, eu não tive essa convicção, então eu não fui nesse batismo. Aí eu dei para trás nesse batismo, no caso. Aí depois, aí fomos batizados. Eu, as minhas irmãs, a Rosa, aí fomos todos juntos. Todos juntos? Se eu não me engano, quem fez o seu batismo foi até o pastor João, não foi? Foi o pastor João. Pastor João lá de São Paulo, pastor João Marcos Moreira. Foi num dos cultos que ele estava presente, né? Isso, daí o senhor deu essa honra para ele fazer o batismo no domingo. Que bacana, legal. E depois disso, pastor, eu tenho uma foto aqui, vamos ver se você lembra dessa foto. Aí você começou a participar das coisas, tudo, mas você consegue lembrar disso aqui, ó? Sim. Peniel. Aí começou a fazer parte de um ministério de louvor. Leandro, Marcel, Vanessa, Dani. Foi um tempo bom, né? Foi, pastor. Foi muito interessante, porque nós tínhamos ido... Cabeludo, né? Bastante cabelo, hein? Mas agora tá mais bonito, né? Fazer o quê? Foi. Esse tempo aí tinha uns adolescentes na igreja, né? Bastante adolescentes. E a gente tinha 2 ministérios de louvor, que era o Alto Preço, o Alto Refúgio. Alto Refúgio, que hoje é o Alto Preço, né? Mas o Alto Refúgio. E tinha tinha um outro também, vamos lá. Cadê aqui a Edna para me ajudar a lembrar o Roquinho, né? Se eu não me engano, era Vida Abundante o nome. Isso, era o Ivaíra, Silvia, tudo, uma turma assim. Uma turminha. Aí então começou um novo grupo. Isso, que era o Peniel. Aí nós fomos para um congresso de louvor na Comunidade da Graça em São Paulo. O senhor nos levou, o senhor sempre nos levava conhecer, né, as igrejas maiores, para que a gente pudesse também ter uma visão, né? E voltando de lá, o senhor tinha comentado que tinha os
uns adolescentes na igreja, mas não ia para frente e tal. Aí eu decidi juntar esses adolescentes e... Se eu não me engano, aqui acabou acontecendo a Michele, o Isso. Felipe, que foram ministros Felipe, excepcionais. Pastor Leandro. É. Né? O Pastor Leandro também, né? É, Começou aqui. Tá no cantinho lá no teclado. Isso. A É Michele, verdade. a Vanessa. Vanessa. A Nana fez um período Um também. período, a Nana, tá certo? Lembro da Nana. E teve muitos, né? O próprio Pastor Anderson tocou contrabaixo. O Fernandinho começou aí também. Foi um tempo bom, né? Tempo bom. O Foi. Fernandinho hoje é... Puxa vida, esse rapaz é fenomenal, né? Ó, pastor, eu fico muito feliz em Deus, assim, porque essa turminha aí, né? A grande maioria delas hoje estão, né? Em Deus. Se tornaram base na igreja, né? Base do ministério de louvor. Como o Leandro fez, o Fernandinho, né? O Felipe, que por muito tempo, né? Era o Filipinho, né? Na época era o Filipinho. É verdade. E o Felipe, a Michele, né? E foi muito bacana. Legal. Pastor, tem outra foto aqui, ó. Aqui já é uma turma, já achei um pouquinho depois, se eu não me engano, né? Tá aqui um pessoal também, nota 10. Inclusive, aqui é um teatro. Você lembra desse teatro? Sim. Então, na verdade, em decorrer da história dentro da igreja, antes de chegar ao ministério pastoral, você fez parte de basicamente tudo, né? Fez teatro, chegou a dançar, fez parte do louvor, mas aí Deus vai refinando isso, intercessão, né? Nós até falamos em outros podcasts sobre isso, sobre a intercessão, sobre esse tempo na intercessão, né? Quando demos início, você começou, inclusive, como líder da intercessão por um tempo e passou para o Marcos na sequência. Foi, justamente. Foi isso que aconteceu. Não me recordo o tempo, assim, mas começou, transferiu para o Marcos. A gente tinha outros projetos ali, tudo. Até que vai passando esse tempo, até que chega um momento que veio o ministério pastoral, né? Eu me recordo que o dia que eu falei com vocês, a primeira vez, se eu não me engano, foi lá em Itapetininga. Você lembra disso? Foi, pastor. Tô certo disso? Sim, foi no acampamento, né, de jovens, né? Porque começou assim, né? As coisas aconteceram de uma forma muito agradável, né? Quando nós nos convertemos de fato, de verdade, né? Eu tenho o Senhor, claro, como meu pai na fé, e nós fomos bem discipulados, né? Eu, minha esposa, né, a Silvia, nós fomos bem discipulados para de fato abraçar o ministério e trabalhar com todas as forças. A primeira coisa que nós fizemos, na verdade, foi, não sei se o senhor lembra, foi um jantar. O primeiro jantar preto da e branco, igreja. se eu não me engano, não é Preto isso? e branco. Lembro Primeiro disso. jantar da Igreja Batista Renovo, o senhor nos chamou, o senhor estava em São Paulo, o senhor chamou a gente e falou, olha, vocês, quero dar uma missão para vocês, realizar esse jantar. Claro que nós contamos com a ajuda de muita gente, o Lorival, na época a Denise também, que é filha do Alcidino. Sim. A própria Margarete, que ajudou na refeição a Lara. Enfim, teve uma equipe toda, né, por trás, nos ajudando. Mas nós realizamos o primeiro jantar, branco e preto, foi no recinto da Festa da Uva. E foi o primeiro jantar. Depois desse veio infinitas outros. Era para 100 pessoas. Para 100 pessoas? 100 pessoas. Levamos 100 pessoas. Foi estrogonofe, o prato e tubaína vieira. Sério? Sério, pastor. Sério. Esse detalhe eu não lembrava. Foi. E levamos 100 pessoas e ainda sobrou, né? Sobrou ainda financeiramente. Foi uma bênção. Teve muito, tudo. Foi muito bom. Particularmente em todo esse tempo, em todas essas situações, Deus tem nos abençoado, não é verdade? Sim. Foram tempos assim de grandes bênçãos de Deus, de grandes entregas que Deus deu para nós, nos capacitou. Mas esse tempo todo foi passando, daí começou esse ministério pastoral. Aí a vida também dentro da igreja, vamos dizer assim, do Givanildo, ela vai mudando, porque agora tem um chamado, agora tem uma responsabilidade a mais. Agora, para que esse ministério pastoral chegue, nós demos início na igreja de Pilar do Sul. Sim, foi. Foi, porque
eu nunca imaginava essa situação, pastor, né? Mas desde o início, né, pastor, já havia uma vocação, né? Eu sempre amei cuidar das pessoas, inclusive o senhor mencionou, né, aí esses meninos, né? Sempre cuidando desses meninos o tempo todo, dando aula de escola bíblica dominical. Sim, foi bastante. Né? Então, a gente foi, na verdade... E é até gostoso resgatar algumas coisas, porque quando eu conversava com a Paula, no podcast que eu fiz com a Paulinha, ela até mencionou, olha, a Laura me deu aula de escola dominical. Eu não lembrava desse detalhe. Então, poxa, se a gente começa a resgatar, tem muita coisa de valor nisso aí, né? Muito. São coisas assim, só Deus hoje a gente olha e fala, como é Deus mesmo que fez, né? Escolher pessoas, né? Como nós, na verdade, né? Pessoas que Deus foi moldando, tratando, e depois nós fomos nos tornando bênção na vida dessas pessoas, e até que nós liderávamos os jovens, né? Nesse período, o senhor tinha... e a gente fez o acampamento lá no Vida Nova, lá em Itapetininga. Isso. Para 120 jovens nós levamos naquele dia, naquele acampamento. E foi naquele acampamento que o senhor me chamou. Então... Eu me recordo desse fato, né? Eu e a pastora Edna, nós já tínhamos essa ideia, não sabíamos para quando que ia acontecer, mas já tinha uma palavra de Deus no coração. E nós estávamos nesse acampamento, e aí o Espírito Santo falou com a gente, falou, ó, fala hoje, conversa hoje. Aí nós resolvemos então ali se eu não me engano, foi até ali no refeitório, alguma coisa assim, nós acabamos conversando a respeito disso. E aí então deu início a uma nova fase, e nessa nova fase veio nascer a igreja de Pilar do Sul. Sim, aí o senhor fez esse convite para nós, né? Irmos para Pilar do Sul para darmos início a uma filial, né, da Igreja Batista Renovo. Aí nós aceitamos o convite, o desafio, né? Difícil, ainda jovens, né? Sem experiência nesse sentido, mas por outro lado nós estávamos já junto do Senhor há muito tempo, e já havia mais de 5 anos que a gente já estava sendo treinado. Já tinha um tempo, não era uma coisa imatura, né? Não, mais de 5 anos que a gente estava sendo treinado já. Tinha já propósito, tinha tudo dentro disso, né? Já trabalhava com as pessoas, e aí por diante. Aí nasceu a igreja em Pilar do Sul. Vocês ficaram lá, né? Você e a Silvia, né? Ficamos. Nesse tempo. E a Bia, né? E a Bia, né? Que tinha a Bia. Que vocês casaram, né? Foi esse tempo, tudo... Porque você basicamente casou na igreja, né? Na igreja. Veio ter suas filhas na igreja, aí por diante, vai para Pilar do Sul. E essas experiências em Pilar do Sul, elas marcaram muito sua vida? Com certeza, pastor. Foram 6 anos, né? Que nós ficamos em Pilar do Sul. 6 anos lá? 6 anos ficamos lá. Nós fomos para lá, na verdade, sem ninguém, né? Sem conhecer ninguém. Não tinha ninguém, nada. A igreja, na verdade, nós não tínhamos igreja. Não tínhamos. Não tinha igreja. Diferente dos outros pastores que hoje a gente começa já tendo alguma coisa, ali não tinha. Nós tínhamos o sonho, arrumamos o local e vamos dar início a um trabalho. E tínhamos orado lá por 3 anos, né, pastor? Nós fizemos 3 evangelismos em Pilar antes de abrir a igreja, né? Nós tínhamos o Ministério Nínive. Correto. Também, né? O Ministério de Evangelismo Missão Nínive, onde participou a Rosana, que está aqui com a gente hoje, o Nestor, né, e outros, né, que participaram aí desse ministério. E nós fizemos o evangelismo lá antes de irmos para lá. Então nós oramos muito lá por Pilar do Sul, que também não fomos só por ir, né? Era fruto de oração, né? E o senhor então teve a direção. Nós fomos, mas não tinha igreja, né? Só tinha o prédio. Montamos e começamos lá a fazer culto, né? Então a Silvia tocava o teclado, né? Ela nunca tocou, mas começou a aprender. Eu dirigi o culto, pregava Mas esses 6 anos aí, na verdade, foi uma grande escola para você também. Sim. Porque começar a pastorear e basicamente não ter ovelha ali, né? Não ter as pessoas, o desafio era grande, né? Havia uma situação importante, até que começa a chegar as primeiras pessoas e começou a existir, tanto que a igreja está lá hoje, existe a igreja. Mas de fato foi mesmo, pastor. Mas foi uma escola muito forte, né?
É um aprendizado, realmente, porque aqui a gente fazia, mas eu estava aqui junto com o senhor, né? Sempre estávamos juntos, então o senhor era o pastor, né? E eu estava sempre só auxiliando. Agora eu vou lá, ainda não como pastor, né? Eu ainda era diácono também da igreja, mas agora eu sou pastor lá na igreja, né? Então, nós nunca, né, tivemos sozinhos lá na igreja. Isso é um detalhe muito importante, a gente vê como Deus honrou a gente, porque por mais que nunca tinha ninguém, sempre quando nós fazíamos culto, uma pessoa, pelo menos duas pessoas iam na igreja. Depois não voltavam, né? Depois foram aparecendo outros. Aí tivemos lá no início a Patrícia e o Eduardo Luquezzi, não sei se o senhor lembra. Lembro deles, que sim. nos ajudaram muito, né? Ele tocava violão, ela trabalhava com as crianças. Então, no início, lá em Pilar, eles foram, né, uma das primeiras pessoas que estiveram lá com a gente também, nos auxiliando. Tinha uma família também que ficou com a gente, que foram os primeiros, na verdade, seu Zé, acho que o senhor lembra dele. Lembro também. Moravam na frente lá. E eles ficaram com a gente no início, depois eles não permaneceram na igreja, mas aí o Eduardo Luquezzi com a Patrícia Luquezzi ficaram com a gente. Depois veio o pessoal do Sebastião. E assim aí foi nascendo a igreja. Sim, e nós batizamos lá, pastor, acho que umas 60 pessoas. Que bom. Ganhamos, conseguimos. Bastante gente. Houve trabalhos grandes, inclusive uma das coisas que lá marcava, que era uma coisa boa, era o trabalho com as crianças, né? Sim. Ali na avenida hoje, onde está a igreja, né? Inclusive é uma história legal, porque a igreja sai dali, vai para o centro e volta para lá. Volta para o mesmo lugar da onde a gente iniciou, né? E o trabalho ali com criança era muito forte. Aí tivemos também um apoio da irmã Nalva, lá da Lapa, né? E o irmão Hélio, um casal que nos ajudaram muito com relação às crianças. Eles trabalhavam com o departamento infantil lá na Lapa e eles estiveram nos ajudando bastante, né? O pastor Tiago, né? Também que é o pastor Tiago de São Paulo, lá da igreja da Lapa. Da Lapa, isso. Tiago, ele era o pastor de crianças lá. E deu um apoio grande pra gente. Deu, e nós conseguimos fazer trabalhos grandes lá na própria igreja, com 300 crianças. Isso é relevante. Né? 300 crianças, 200 crianças. Inclusive, eu fiquei sabendo, né, que tem um menino que hoje é pastor. E ele conta que o primeiro contato com Jesus foi lá, nos nossos trabalhos infantis, com criança. Ele aceitou Jesus lá, num trabalho nosso. E hoje ele é pastor. Glória a Deus por isso. Isso é muito bom. E depois de Pilar do Sul, pastor, o que aconteceu? Como é que aconteceu? Deu esses 6 anos em Pilar do Sul, como é que foi essa trajetória? Ficamos em Pilar do Sul, aí surgiu, né, a oportunidade de nós abrirmos uma filial em Registro. Cidade de Registro. Isso, né? Entraram em contato com a gente, o Boaventura, né? Tinham famílias lá, e através do Boaventura entraram em contato com o senhor, de nós irmos lá conhecer um grupo de pessoas. Aí deu certo, né? Nós descemos lá, eu fui juntamente com o senhor, nós conversamos com esse grupo de pessoas lá, deu certo o senhor abraçar essas pessoas e deu início à igreja lá. Daí você sai de Pilar do Sul, vai para Registro agora. Ali já havia uma semente, já havia uma igreja, tinha alguns problemas, algumas dificuldades que começaram a ser lapidadas ali em si, consertadas. E aí então mudou sua vida de novo, porque agora você pega a sua família e agora você vai morar em Registro. Agora nós fomos para Registro. Na verdade ficamos 8 meses, né, pastor? Eu fiquei 8 meses viajando de Pilar a Registro. Nesse período a Silvia ficava em Pilar do Sul e eu descia no final de semana para dirigir o culto lá em Registro. Né? E nesse período também foi quando o Alexandre, né? Que hoje é o pastor lá em Itapetininga, que é uma pessoa muito amigo nosso também. Sim, o pastor Alexandre e a Priscila foram lá, foram muito aceitos pela igreja, né? E depois ele teve um probleminha de saúde, né? Então ele teve que ir embora. Mas nesse período
Nós ficamos 8 meses viajando, eu fiquei, né? Viajando de Pilar do Sul a Registro todo final de semana. Inclusive esse fato de viajar, né, acabou sendo parte do teu ministério, porque até hoje você viaja, né? Vai para Registro, volta para cá, do jeito que era no começo, né? Então, basicamente, essa situação de linkar aqui, lá e por diante, ela continua. Né? Mas em Registro também foi um tempo de grande experiência, porque lá você pegou um povo diferente, pessoas com outro costume, pessoas que já eram crentes e agora elas precisavam se adequar ou lapidar dentro do projeto da Igreja Batista Renovo. Né? E essas pessoas acabou dando muito certo. Né? Uma delas, o próprio pastor que está lá hoje, que é o pastor Edmilson. Tá? Ele veio fazer parte desse projeto, um trabalho que durou um tempo também importante ali. E esse trabalho em Registro, essa mudança, foi um desafio muito grande? Como é que você vê isso? Como é que você fala, poxa, olha, hoje eu estou vendo essa mudança. Vamos dizer que um outro pastor nosso está ouvindo isso e agora ele é convidado, olha, agora você vai para outra cidade. Como é que foi a experiência sua? Não foi fácil, né, pastor? Não foi fácil por algumas razões, né? Uma estar aqui na sede, estar aqui com vocês, era algo muito importante para nós, foi muito importante nesse crescimento, no aprendizado. Quando nós aceitamos ir para Pilar do Sul, então nós ficamos em Pilar do Sul, teve ali o trabalhar de Deus na nossa vida também, foi ali, tivemos a Beatriz, né? A Giovana também, nasceram, né? Foram geradas ali em Pilar do Sul. Tivemos um crescimento grande, espiritualmente falando, em Pilar do Sul, porque eu me via muitas vezes sozinho, né? Então eu ia para a igreja de manhã, eu orava à tarde, e eu queria que Deus fizesse algo acontecer com mais, né, pressa, e Deus tem o trabalhar dele, né, na vida da gente. O tempo é de Deus, a maneira que Deus trabalha. Quando você estava em Registro, você já tinha as suas filhas todas? Sim, quando nós mudamos... A Giovana nasceu em Registro? Não, ela nasceu aqui. Aqui? Isso, ela nasceu em Pilar, Pilar. Giovana. Ela foi novinha bem novinha, para Registro. Tá. Mas já tinha as 3 meninas. As 3 meninas. As 3 em Registro. E foi um tempo bom, mas como o senhor falou, claro, totalmente diferente, né? Um grupo de pessoas na igreja que já eram crentes, um grupo bom de pessoas assim maravilhosas na época. O Emerson, que estava lá, era uma pessoa que hoje está nos Estados Unidos, né? Que são a família do Boaventura, né? Sim. E que foram os que fizeram aí e outros, né? Que saíram, mas foi um desafio, né? Manter aquelas pessoas ali na igreja que vieram de outro ministério e conseguir, né? E graças a Deus encontramos pessoas muito boas lá. Dessa turminha, hoje eu podia citar aqui o nome quase de todos eles, né? A Luciana, o Marinho, né? O Marinho veio depois, mas a Luciana, tem o Diego, a Vanessa, né? O pastor Edmilson com a pastora Lilian, o Marcelo com a Clay, né? São pessoas, tem a Mônica, tem a Edi, que depois foram chegando, enfim. Um grupo de pessoas que permaneceram com a gente, né? Abraçaram aí realmente, entenderam na verdade o chamado de Deus, e hoje a igreja está funcionando, a igreja é uma bênção. Uma igreja muito boa, né? Muito gostosa, um lugar muito bom. Ricardo e Heloísa, não podia esquecer. Né? Ricardo é uma pessoa assim também. Desde o início com a gente. Bacana, eu mesmo tenho o desejo de trazer o Ricardo aqui, a gente fazer um podcast com ele, né? Ouvir ele contar um pouquinho a história de Registro na perspectiva dele, né? Na visão dele, porque vai ser gostoso, né? Vai ser muito bom, pastor. Já fica o convite aí pro Ricardo, pro né? Ricardo ficar esperto aí, Ricardo tá na fila para isso. Porque fazem, esses 8 meses, inclusive, que eu viajei, eu ficava na casa do Ricardo. Do Ricardo? Sim, eles que me hospedavam lá. E me hospedaram, tivemos assim,
Essas coisas eu acho que é muito forte, porque quando eu viajava de São Paulo para cá, eu me hospedei por 1 ano e meio na casa do Roquinho e da Jaque. E hoje eles estão aqui com a gente até hoje, e sobra o respeito e a dívida que eu tenho de amor com eles, que eu acho que nunca vai ser paga. E a gente vê que os modelos eles vão se repetindo por causa da linhagem, daquilo que Deus está fazendo, tá? E no fim, agora você menciona que da mesma forma aconteceu com você na casa do Ricardo. Sim, sim. De estar lá, que a casa dele venha a ser sempre abençoada por causa disso também. Sim. Amém, é uma das coisas importantes. A gente precisa deixar a bênção, né? Precisa liberar a bênção por onde a gente passa. E esse tempo ali de registro, ele também se tornou um tempo importante, porque através de registro nós chegamos a 7 Barras. Foi justamente, eu estava em registro, né? E aí houve um contato do Paulo César, né? Que hoje está lá em Mauá. Em Mauá, com o senhor que morou em 7 Barras, né? De um grupo de pessoas em 7 Barras que estavam sem pastor e queriam e houve esse contato com o senhor e nós fomos lá. Isso. E até esse contato aconteceu pelo fato do Roquinho, que saiu daqui, foi para 7 Barras, conheceu o Paulo César, eles tinham já essa ligação. Aí então, quando eles ficaram sem pastor lá, que deu problema, ele lembrou do Roquinho e entrou em contato com a gente. E aí eu me recordo de eu e você se encontrar com a pastora Mitz, que foi a nossa pastora lá, que o Senhor já recolheu ela. E nós fomos encontrar ela, né? Para saber, para entender o que estava acontecendo, o que era, como que seria essa proposta. E no fim nós abraçamos a igreja de 7 Barras. A Igreja Batista Renova abraça esse grupo de pessoas, que uma igreja por um grupo de pessoas, lá em 7 Barras. E hoje nós temos a igreja lá de 7 Barras também. Justamente, pastor. Nós estivemos lá, conversamos com a pastora Mirtz, com a família dela, e eles aceitaram, né, nossa proposta também. E como eu estava em registro, ficou tudo mais fácil. E aí começa mais uma jornada bem complicada, porque aí nós tínhamos culto na época, nossos cultos eram de terças e quintas, não sei se o senhor vai lembrar disso, claro, era terças e quintas, sim, sábado e domingo. Nós tínhamos 4 cultos por semana, né? Tanto aqui em São Miguel, como também nas nossas filiais. Todas as filiais. Isso. E aí nós começamos a fazer culto na quarta-feira, lá em 7 Barras, e no domingo nós fazemos os cultos às 5 horas da tarde. E o culto era feito na casa do Rodrigo e da Lilian, que hoje é também aí nosso pastor lá, né? O pastor Rodrigo e a Lilian. E era na casa deles o culto, era na garagem da casa dele. E nós começamos assim. Eu ia na quarta-feira à noite, nós fazíamos o culto. O Rodrigo é músico, né? Também toca, canta, então ele sempre fazia o louvor. E eu ministrava a palavra, na quarta-feira era tranquilo. Então eu ministrava terça em registro, quarta em 7 Barras, quinta em registro, sábado em registro, domingo às 5 da tarde em 7 Barras e às 7 da noite em registro. Foi um tempo bem intenso. Ficamos 6 meses fazendo isso. Um trabalho. Mas valeu a pena porque está lá semeada a igreja, está acontecendo. Muito a pena, pastor. Então a gente vê tudo isso e hoje, além disso, ainda você ajuda a acompanhar a igreja no Abaitinga, né? Que está lá, uma congregação nossa que está no Abaitinga. Então a gente vai ver que esse tempo ministerial foi um tempo importante, um tempo de crescimento, tudo. E até que chegou um momento que o Espírito Santo entendeu que você deveria de voltar aqui para São Miguel. Aí você voltou para cá. Quanto tempo faz que você está aqui? Puxa, pastor, não me recordo agora direito, mas eu acho que já fazem mais de 6 anos. 6 anos mais ou menos, né? Eu calculo isso, 6 anos. Mas mesmo assim você hoje continua como coordenador, né? Daqui de São Miguel. Você então está enxergando as nossas igrejas. Inclusive aquilo que nós falamos agora há pouco. Tem esse tempo de viagem. Tem o fato de quase toda semana você estar numa das igrejas, né? Para que a gente possa manter esse padrão. Então hoje, além de pastor, você coordena. Eu até vamos dizer assim que o maior trabalho hoje, o maior foco está em coordenar as igrejas
e pastorear as igrejas em si, que estão fora, para que elas consigam se manter firmes, fortes, saudáveis e na visão correta da igreja, não é isso? É justamente, pastor, a gente tem feito esse trabalho na direção de Deus aí, né? O senhor sempre orientando aí nessa direção, né? De estarmos fortalecendo as nossas filiais. Graças a Deus nós criamos um vínculo muito, muito gostoso, né? Com as filiais, com as pessoas que estão, né? Na igreja, com a liderança da igreja. São pessoas que nós temos assim um carinho muito grande e tenho liberdade de tratar com eles. São pessoas que me respeitam muito também. A nossa maneira, né, de conduzir, de ministrar, e eu fico muito feliz por poder fazer esse trabalho e estar, né, me relacionando com as igrejas, estar coordenando, né, como coordenador das nossas filiais aí. Tem sido muito bom. Pastor, eu vou fazer uma pergunta hoje, olhando o mundo hoje, né? O mundo 2022, mundo pós-pandemia, as dificuldades que existem num todo. Você acredita que é possível implantar novas igrejas em novas cidades hoje? Como é que você enxerga isso? Olha, o mundo pós-pandemia, ou o mundo, nem vamos falar pós, né? O mundo na pandemia, porque ela vai, vem, flutua dentro dessa pandemia, né? Esse momento pandemia, esse momento de crise, o momento da dificuldade financeira, que uma hora tá bom demais, outra hora tá ruim demais, essa mudança muito rápida que existe, né? Do mundo, da forma do mundo, as pessoas, as preocupações, máscara, restrição. Você acredita que hoje a gente ainda tem condições de implantar? É fácil implantar a igreja? Está mais fácil? Está mais difícil que antes? Como é que se enxerga isso no ministério? Vamos implantar a igreja, hoje ficou mais difícil, hoje ficou mais fácil. Algumas igrejas nós tentamos, a gente não aconteceu, que foi o caso de Piracicaba. Nós tivemos um problema, que foi um problema externo, não posso atribuir esse problema de gestão, de nada nosso, mas aconteceu um problema lá com o pastor, não deu para dar continuidade no fato. E como é que você vê isso? Pastor, eu vejo que abrir a igreja em outros lugares, eu acho que temos que entender primeiro a direção de Deus, né? A promessa de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Nós sabemos que Deus já, por diversas vezes, já falou com a gente, principalmente com o senhor como pastor, né? Líder desse ministério, que Deus iria nos levar para outros lugares, né? Ia nos levar para outros lugares. Então, eu acredito que debaixo da direção de Deus, se é difícil, mais difícil ou mais fácil, eu não sei dizer, por razão de que para Deus tudo é possível. Amém. Né? Para Deus tudo é possível. Tudo que nós estamos falando aqui com relação desde o início, né? A gente também não tinha condição, era difícil como fazer acontecer e na direção de Deus. Esse é um fato que vale a pena a gente lembrar, que também não tínhamos condições. Não né? tinha, era difícil, né? Em todos os aspectos, e Deus nos levou, né? E hoje nós temos as igrejas, temos trabalhado com as igrejas, né? Tem projetos para as igrejas, né? Agora projetos novos aí. Eu acho que não sei dizer se é mais fácil ou mais difícil, porque para Deus tudo é possível. Eu acredito que há possibilidade sim de implantação de novas igrejas. De novas igrejas. Inclusive, né, é uma coisa que nosso tempo está acabando, mas nós temos comentado, né, vamos deixar aqui uma coisa jogada no ar. O Espírito Santo tem falado bastante comigo a respeito da implantação de uma igreja em Peruíbe. É uma cidade bem mais difícil, porque é litorânea. E litoral muda muito o costume, muda muito a forma de se trabalhar. É uma cidade que chega muito turista, o pessoal da cidade trabalha de horários muito diferentes do que
aqui, né? Muda tudo. Aqui nós é uma cidade agrícola, lá nada a ver com isso. Mas eu acredito ainda que num futuro muito próximo, Peruíbe vai ser uma das cidades que o Espírito Santo vai colocar dentro do ministério. Eu tenho muita convicção nisso. Tenho os meus olhos voltados para Peruíbe. E nesse tempo, assim, eu vou levar em consideração, eu acho que essa palavra foi boa, o fato, aquela época também era difícil. Hoje a gente vê muitas barreiras, um monte de coisa, né? um monte de situações que pode impedir. Mas lá também tinha. Se a gente voltasse no tempo e falasse, como começar aqui, as barreiras eram gigantes. Eu acredito que até maiores, né, pastor? No caso hoje, olha a ferramenta que a gente tem, né? Hoje nós temos muito mais ferramentas para alcançar. Até o próprio Renovo Pocket para estar falando, né? Falando, pessoas... Quem sabe nesse momento alguém de Peruíbe vai nos ouvir e vai falar, nós estamos orando por isso, vou escrever aí embaixo. Sim, né? Sabe o que o Espírito Santo vai fazer, né? Ou a pessoa pode hoje mandar, né? O link aí, nosso link, talvez numa cidade onde de repente ela tem conhecidos, enfim. Eu acho que nós temos mais recursos hoje do que tínhamos naquela época. Interessante. Mais recursos. Vale a pena a gente olhar dessa forma, porque senão há uma condição já pré-programada dentro do coração de falar, hoje tudo está mais difícil. Mas não é verdade. E o mover do Senhor é o mesmo, né? Tanto ontem quanto hoje, na verdade, é o mesmo mover de Deus. Eu acho que é nisso que nós temos que estar alicerçados, né, pastor? Naquilo que, quando Deus ele tem um propósito, quando Deus tem... eu acho que não há barreiras, não há nada que possa impedir de alcançarmos aquilo que Deus... Legal. Os planos de Deus, né? Pastor, eu sempre pego um versículo que eu acredito que Deus quer deixar esse versículo para essa pessoa. Esse versículo identifica momentos da vida da pessoa e aí por diante. Eu sempre falo, Senhor, me dá um versículo da tua palavra e esse versículo fica marcando o nosso podcast, né? Eu orei a Deus, Deus me deu um versículo que está lá no Salmo 23, verso 4. E o verso diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E quando eu pedi ao Senhor, o Senhor me colocou esse versículo no coração, que eu acredito que esse versículo deve, de algum momento, ter marcado muito sua vida, em muitos momentos complexos, difíceis, momentos que você passou por situações muito complexas, mas o tu estás comigo, eu acredito que é a marca que sustenta de estar aqui até o dia de hoje. Você concorda com isso ou não? Sim. Faz muito sentido, né, pastor? Esse Salmo 23 aí, ele é fantástico, Davi mencionando sobre essa questão, porque a verdade é que a diferença não é as lutas, as tribulações, porque isso todo mundo vai passar. Isso é verdade. Né? O crente, o não crente, todo mundo passa por momentos de lutas, dificuldades. A diferença está justamente nessa palavra, pois tu estás comigo. Então a diferença não é a ausência do problema, mas é a presença de Deus. Se a gente prestar atenção na história de Jó, né, nós vamos ver um extremo da luta, né? Na história de Jó, mas nós vamos ver Jonas, nós vamos ver as pessoas que estavam com Davi, o próprio Samar, que no momento que ele defende o campo de lentilha, todo mundo foge, larga o camarada, Gideão, que todo mundo abandona ele, mas acima de tudo eles tinham, esses homens, uma certeza de que Deus poderia estar com eles, ou Deus estaria com eles, faria milagres, e no fim todos viveram milagres do Senhor. Então eu fico feliz que essa palavra possa marcar realmente esse tempo, né, e marcar a vida de quem está nos ouvindo também, em nome do Senhor Jesus. E que esse tempo venha a ser um tempo importante também, nós tenhamos os nossos olhos voltados para frente. Hoje, grande parte, nós vamos falar que grande porcentagem do ministério do pastor Joanildo está focado em olhar para as filiais, para manter elas funcionando de forma bem, lógico que isso não é a complexidade toda, mas é grande parte, né? E se o Espírito Santo assim achar, nos der graça, que ele possa abrir muitas outras portas e a gente venha
trabalhar, crescer e pastorear e fazer um trabalho apostólico em muitas cidades, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa nos levar a evangelizar, a servir como mestre nesses lugares e abençoar vidas, em nome de Jesus. É verdade. Pastor, se você fosse deixar agora, para a gente terminar, uma palavra que você vai entregar para os pastores, todos os pastores que estão nos ouvindo, não só das nossas igrejas, outros pastores que estão nos ouvindo, ou pessoas que são aspirantes ao ministério, que têm um chamado, vão começar, que palavra você deixaria assim? Como é que você resumiria? Olha, eu quero te dar uma palavra em 1 minuto. O que você falaria para esses pastores mais novos hoje, que estão aí no ministério, começando, ou tem um desafio, ou não sabe se vai, não vai, aceita, não aceita? O que você falaria para eles? Vamos lá, pastor. Primeiro, acreditar, né, naquilo que Deus tem colocado no coração de vocês. Se você tem um chamado, não tem como fugir do chamado de Deus. Vai acontecer de uma forma ou de outra. Mas o meu conselho a esses, né, talvez futuros pastores, ou até mesmo pastores que estão iniciando aí o ministério, o segredo dos heróis bíblicos, e eu acredito que hoje também, está em uma coisa: comunhão com Deus. Na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus. Se nós olharmos lá, Josué assume um ministério, né, uma situação muito complicada. Por quê? Por algumas razões. Uma delas, ele foi sucessor de Moisés. E Moisés, se nós olharmos no Antigo Testamento, poderíamos dizer que é o cara do Antigo Testamento, Moisés. Um homem que falava com Deus face a face, um homem que foi legislador, ele foi profeta, ele foi libertador da nação de Israel. E agora Josué assume essa responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida. Tem um versículo bíblico que fala de Josué. Lá quando Moisés ele saía da tenda, ele ia para a tenda da comunhão, onde Deus vinha, falava com Moisés, e lá o texto fala assim, que Moisés, depois de falar com Deus, ele voltava para o arraial. E a Bíblia fala que Josué nunca saiu do meio da tenda. E eu entendo isso, né, pastor, como uma comunhão, como comunhão. Josué nunca saiu da comunhão com Deus. Por razão disso que quando ele vai espiar a terra e ele volta, e ele traz notícias boas da terra que ele havia espiado, e ele diz uma coisa, né? Ele fala que entramos e possuamos a terra porque Deus, ele e Caleb, eles tinham uma certeza, porque eles falam, e justamente entra aqui o versículo que o senhor colocou. Por quê? Porque eles falam, Deus não está com eles, mas Deus está conosco. Amém. E se Deus está conosco, então qual é o meu conselho para vocês? Invistam principalmente nesse tempo na comunhão com Deus. Amém. Invistam na comunhão com Deus. E como? Orar mais, ler mais a Bíblia, participar mais das coisas de Deus, se envolver mais com a igreja, crescer na comunhão com Deus. Nunca se afastem da presença de Deus. Inclusive foi a própria palavra de Deus para Josué. Josué nunca se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Procure guardar a minha palavra no teu coração, meditar nela de dia e de noite. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Amém. Glória a Deus. Pastor, obrigado. Deus te abençoe ricamente. Foi muito bom a gente trazer essa visão, né, de como começou, porque tudo existe história, tudo existe processo. Não dá para pular processos, né? E foi um processo para a gente chegar até aqui. Tem muitas coisas para acontecer, muita lapidação para acontecer, muitas coisas boas ainda de Deus irá sobre nós, em nome de Jesus. Mas, infelizmente, o nosso horário está chegando. Amém. Nós podemos ficar aqui 2, 3 horas, né? Teríamos história para tanto, né? Podíamos falar um pouco dos nossos momentos de passeio, de lazer, que foram muito bons, de comunhão, né? De família e aí por diante, dos filhos e tantas coisas, mas a gente vai parar por aqui por causa do horário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, agradeço vocês por estar aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida.
Que em nome de Jesus, Deus abençoe sua casa, sua família. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal. Deus vai lhe abençoar ricamente em nome de Jesus. E tenha certeza, há um processo de Deus que vai levar você a um lugar perfeito diante dele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor em nome de Jesus.